No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre nota de corte. O que você precisa saber sobre as notas de corte da Petrobras para ter esperança nesse último edital e ter coerência para os seus próximos e qual é o percentual de acertos que você precisa buscar para ser aprovado nos próximos concursos. Então, se esse assunto te interessa, vamos nessa. Quando o assunto é nota de corte, é muito importante a gente ter uma referência da banca, porque cada banca tem um nível de dificuldade, cada banca tem uma forma de pontuar, no caso do CESP, uma anula uma, no caso do CESP, é a soma absoluta. Então, assim, você precisa ficar ligado nessas diferenças para você poder ter uma noção de qual nota você precisa alcançar para esse próximo concurso. Quando a gente fala de Sesgran Rio, a gente tem um espaço a mostrar muito maior, porque ela fez muito mais editais para o concurso da Petrobras, então a gente tem uma referência de pontuação mais fácil de visualizar. Já o CESP, existem muitos anos que eles não fazem os concursos da Petrobras e eu acredito que existe uma possibilidade muito grande da Sesgran Rio voltar. Indicativos que me fazem ver isso são: a Sesgran Rio fez um grande edital do Banco do Brasil, fez o edital da Eletrobras, que tem uma prova com uma formatação bem parecida, porque é uma prova para técnicos e engenheiros, bem parecida com a formatação dos concursos que são realizados para a Petrobras. E outro motivo é que o CESP vacilou demais nesse último edital, muita gente falando em anulação, isso eu tenho certeza que incomoda, e o fato da Petrobras poder escolher a banca, uma licitação mais tranquila, poder indicar, eu acredito, na volta da Sesgran Rio para os próximos concursos. E aí, quando o assunto é Sesgran Rio, a gente tem uma noção de pontuação que eu vou dar para vocês. Lógico, ela pode variar porque a dificuldade do concurso vai afetar essa nota de corte, mas eu vou te dar aqui parâmetros nas minhas análises dos últimos anos. Mais ou menos entre 65% e 80% de acertos, você estaria ali próximo das vagas e dentro do cadastro de reservas. Essa é uma pontuação que você precisa ter em mente para esse espaço de estar dentro do cadastro. Já a aprovação dentro das vagas, que geralmente a Petrobras ela tem esse comportamento de se comprometer pouco dentro do edital, coloca um número de vagas pequeno, para que caso ela tenha demanda, ela chame do cadastro. E isso não atrapalha a empresa e não gera nenhuma obrigação. Então, os concursos têm esse comportamento, o cadastro de reserva é bastante grande, então ela tem ali uma flexibilidade, caso ela tenha demanda, ela chama dentro daquele intervalo. Então, respondendo já a outra pergunta, é muito normal que ela chame o cadastro, mas esse percentual do quanto ela vai chamar do cadastro é uma incógnita e não dá para saber. Muitos de vocês me perguntam, mas eu já vi cadastros que foram zerados, ela chamou todo mundo, e eu já vi concursos que ela chamou só os aprovados dentro das vagas. Então, assim, é algo que a gente não consegue adivinhar, mas existem fortes indícios que ela vai chamar uma boa leva desse cadastro de reserva, ainda mais por todos os resultados que a empresa vem tendo, considerando que no último ano ela faturou 106 bi, que foi um puta de um recorde, então a gente acredita muito numa chamada grande da galera do cadastro de reservas. Já quando o assunto é CESP, a gente fala ali de um range de 120 questões, uma anula uma, pegando esse último concurso feito pelo CESP, acredito, é uma opinião baseada num espaço amostral pequeno, então a gente não tem tanta referência para calcular. Eu tive muitos alunos que mandaram mensagem por direct contando as suas notas. Eu acredito que entre 70 e 85 acertos líquidos, sim, existe uma possibilidade de estar dentro das vagas ou pelo menos dentro do cadastro de reserva. Uma nota muito diferente disso, eu acredito que esteja muito longe da aprovação desse concurso. Então, na hora de estudar, acredito que você tem que ter essa referência. Se você fez o último concurso e não foi bem, pretende estudar para os próximos, é importante que você fique ligado nesses percentuais. Por quê, Lucas? Esses percentuais eles vão te dar um bom embasamento para um banco de questões, por exemplo. Se você utiliza lá um banco de questões de uma plataforma própria, Estratégia, Gran Concursos, Engemarinha, se você tem um banco de questões, por exemplo, que é concurso, lá ele vai monitorar o seu nível de acertos em cada uma das grandes áreas. Então, é importante que você sempre busque esse percentual de acertos para você ter uma noção se você está chegando próximo ou se você já ultrapassou ou se você está distante de uma nota coerente de um aluno aprovado. Então, essas referências elas são muito interessantes para você poder balizar os seus estudos. Se você sentiu que está um pouco distante, você pode dar um gás a mais. E se você sentiu que está tranquilo, é só dar aquela manutenção e você começa a sentir mais confiante. Então, essa referência, que é uma referência que eu não tinha na minha época, a gente só tinha apostila. Há 10 anos atrás não existia essa infinidade de recursos que a gente tem hoje. Então é muito importante você ter essa noção de percentual para você poder organizar e ter uma noção do como você vai chegar para essa prova. Quando a gente fala sobre cadastro de reserva, já comentei que a companhia tem esse comportamento de chamar o cadastro de reserva, mas não chamar todo ele. Eu já vi pessoas que foram aprovadas com notas bem baixas, talvez fora um pouco desse range que eu falei com vocês,
mas por uma questão de sorte. A empresa precisou de algum cargo específico, tinha edital aberto, tinha um cadastro muito grande e ela chamou. Mas isso não é uma certeza. Eu vejo que vocês criam muita expectativa em relação ao cadastro de reserva, mas eu sou sempre muito sincero em responder a vocês que o cadastro de reserva não é uma garantia. Então eu sempre estudei dentro desse percentual de acertos que eu tinha como expectativa. Então eu sabia que eu tinha que acertar acima de 80%. Dentro do meu concurso, que eu fui aprovado, eu acertei 87,5%, estava dentro das vagas. Eu sabia que a companhia não deixaria de me chamar e eu acredito que você tem que trabalhar exatamente nessa direção. Não pensando só no cadastro de reserva e sim pensando em estar dentro das vagas, porque você precisa planejar em cima de um alvo e não de uma possibilidade, que é o cadastro de reserva. Ainda falando sobre a nota de corte. A nota de corte é importante para ter uma referência? Sim, mas ela é uma referência. Galera, existem concursos que vêm com nível de dificuldade mais alto e com nível de dificuldade mais baixo. Então esse corte ele pode flutuar. Por isso que eu dei esse range para vocês tão grande, de 65% a, por exemplo, 90% de acertos. Em concursos com provas mais fáceis, esse nível de acertos vai lá em cima. Então você precisa estar condicionado para as duas possibilidades. E ficar cego em cima dessa nota de corte, criar um objetivo baseado numa nota aleatória, isso pode te atrapalhar. Então a recomendação que eu dou a vocês é que vocês usem isso como um norte. Bacana para vocês estudarem e terem uma referência. Mas não fiquem absolutamente focados nisso, porque eu já vi casos de concursos que vieram mais fáceis, a pessoa tinha aquela pontuação na cabeça, se eu acertar 27 de 40 eu seria aprovado no último concurso, e ficar se lamentando porque estudou só o suficiente e ficou fora do número de vagas. Por quê? Prova veio mais fácil, o número de acertos vai lá em cima e é normal o corte e o sarrafo ir lá para cima. Então fica ligado nisso, não se baseie apenas na nota de corte, estude mais a base, estruture tudo que você precisa para ser aprovado no concurso sem maiores problemas. É isso que eu recomendo a vocês, porque isso faz toda a diferença. Outro ponto, quais matérias eu devo estudar? Lucas, eu não tenho edital aberto, o que eu preciso estudar hoje? Galera, se o assunto são técnicos e engenheiros, a prova da Petrobras é conhecida por trabalhar conteúdos básicos. Básicos que eu falo, o ciclo básico da engenharia e o ciclo básico do ensino médio. Então, claramente você vê, dentro da minha turma, existiam muitos professores, estudantes de engenharia, engenheiros formados, físicos. Então, assim, era uma turma de técnicos, mas que tinham pessoas de várias áreas que tinham as bases muito consolidadas. É muito claro você ver o currículo das pessoas e perceber que todos eles têm uma similaridade. Por quê? Porque um professor de física tem a matemática básica, tem a física básica, tem todos aqueles conceitos muito bem trabalhados. Então, o edital, ele circula dentro dos mesmos conteúdos que a gente tem historicamente. Matemática, física, química e uma parte que geralmente está ali dentro de 25% a 30% da prova de conhecimentos específicos. Então, se você é técnico de eletrotécnica, quer fazer concurso para operador, você é técnico de logística, como muitos me perguntam aqui, 10 questões de uma prova de 40% ou 25% a 30% da prova vão estar dentro dos conceitos que você talvez já aplique na sua função aqui fora, que você estudou durante seu curso técnico. E uma parte dele, que é uma grande fatia, que se você não estiver bem preparado, não adianta saber só a parte específica, você não vai ser aprovado, você precisa já estudar. Então, um ponto, se você tem dificuldade de matemática básica hoje, comece agora e comece a lapidar essa base. Não adianta você querer acertar questões de química, de estequiometria, de física, de parte de movimento, sem ter matemática básica. Foca nessa parte e estruture para você se organizar. Química na Petrobras cai demais. Então, se você sonha em ser operador, por exemplo, você precisa trabalhar todos esses conceitos de química, porque eles vão cair. Então, foque em orgânica, cálculo estequiométrico, estruture a base para você poder se organizar para essa prova. Física, mesma coisa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma similaridade nos aprovados no concurso. Então, esse comportamento, se você que está me assistindo quer ser aprovado no concurso da Petrobras, você precisa replicar ele hoje. Tenha bons livros, assista bons vídeos, e se você quer que eu indique alguns canais para vocês estudarem isso, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma seleção de canais interessantes de matemática, física e química para que vocês consigam estudar todos os dias. Outro ponto bem interessante, que a prova da Petrobras tem uma característica que outros concursos não têm. Ele geralmente tem um ciclo classificatório e um ciclo eliminatório. Então, assim, esse ciclo eliminatório, muita gente que tem boas notas na parte classificatória é eliminada. No meu concurso aconteceram com muitas pessoas. No primeiro concurso que foi aprovado, muitas pessoas foram eliminadas no ciclo básico, que era um ciclo que tinha matemática e português. Então, assim, é muito importante que você tenha uma estratégia de prova e que você foque no ciclo classificatório. Mas, por exemplo, se você está pleiteando um cargo de engenharia e você tem dificuldade em inglês, aquilo fatalmente vai te prejudicar. Então, se você não foi aprovado, não teve uma nota interessante nesse último concurso, o que eu recomendo a vocês é que vocês foquem em trabalhar no longo prazo. Porque a gente sabe que estudar para concurso, gente,
não dá para fazer 1000 viradas, né? O conteúdo, para ele ser fixado na cabeça da gente, a gente precisa somatizar, né? Prensar ele todo dia um pouquinho. Então, faça isso. Separe um tempo do seu dia para estudar inglês, separe um tempo para estudar português, regras gramaticais, trabalhe questões de interpretação, analise técnicas de acertar essas questões, foque em matemática, porque muito provavelmente para o concurso de técnicos, isso é uma característica que aconteceu por muitos anos, eu acredito que não vai mudar, vai existir um ciclo básico de matemática e português. Se você não acertar 50% dele, você simplesmente está fora do concurso. Isso pode realmente chatear muito, como eu vi várias pessoas com notas incríveis no ciclo classificatório serem eliminadas por uma questão no ciclo básico. Então fica ligado que isso também é muito importante. E nosso último ponto é algo que eu considero de mais valor para um concurseiro. Seja consistente. Tudo isso, saber nota de corte, saber os conteúdos que são mais abordados, ter uma noção do que você precisa estudar, né? Não adianta, galera, você se matar 2, 3 dias e ficar ali 5 dias sem estudar. Nosso cérebro não funciona dessa forma. Tenha disciplina, tenha uma sequência, seja consistente, que com certeza esse resultado vai chegar. Eu conheço pessoas que foram consistentes por anos, trabalhavam em empresas afretadas e aprovadas no concurso da Petrobras. Eu vi outras pessoas que lutaram muito para chegar nessa aprovação. Tenho certeza que você que está me assistindo quer mudar a realidade da sua vida, mudar a realidade da sua família e com certeza vai fazer muita diferença. Então a palavra desse vídeo, seja consistente, estude todos os dias, até os domingos se for necessário. Tenha qualidade nos seus estudos, estude na sequência correta, todos os dias, faça um cronograma, né? Se organize. Com certeza isso vai gerar uma sensação de satisfação muito grande, né? Você conseguir estudar todos os dias um pouco, isso vai te ajudar demais a chegar no seu objetivo. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero ter ajudado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço.